Já pode trazer domingo o seu mantimento de paciência, pode trazer o mesmo mantimento do mês passado, dos meses anteriores. Porque sempre as mesmas pessoas que participam. Tem gente que nunca vai dar nada. Ele não teve necessidade, ele não se civiliza também, tá bem. Assim, talvez não. Isso vai acontecer. Travado, todos os meses, cada sexta e meia, as meias sextas, as não dinheiro. Eu vejo no final, quando falta, no mês passado eu levei R$56. O meu dinheiro. Não, eu não tenho esse problema. Mas cada um aqui sabe. Bom, fizeram desse pai de razão, já vi, não trazer os papelzinhos, lembrar todo mundo, e depois da ceia, a gente vai a sexta. Quando você quer participar, levanta a sexta, o início é o tipo de prazer, tá? E esse é o tipo de vontade. Quando eu mesmo, uma glória, eu prego, não é possível. Aí é, né? Mas deve ser eu, não é possível. Já é agosto, não é? Não, não prego. Eu também, eu preguei hoje. Vai na Califórnia, mas já passou. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, boa noite. Paz seja convosco. Já tá rolando. Eu queria fazer umas considerações. Eu tento não zoar, mas a Bia começou a ministrar aqui, tá o Cláudia Marcilene. Tá babando, meu Deus. Eu até tento. Tá. Mas só na hora que a Bia ministrou, gente. Mas quem é pai e mãe aqui entende. Ninguém liga, pai. Aí o outro comentário é esse. Vocês estão achando que ele tá nervoso? Ele tá assim desde 6 horas da manhã, na hora da live. Chegou uma hora hoje que ele empolgou ele. Vou parar de falar, gente. Vamos orar. Aí ele emendou. Glória a Deus. Irmãos, eu tô muito feliz de poder pregar. Eu gosto tanto de pregar. E eu tenho muita coisa para falar, porque Deus me deu essa palavra há exatamente 2 meses. Eu estava ouvindo um podcast do Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, teólogo, o cara é a Bíblia que fala, né? E ele começou a falar sobre a história de Jacó, de José, e ele falando sobre padrões, e eu falei assim, puxa vida, esse podcast precisa virar uma mensagem. E aí eu comecei a anotar, organizar, transcrever o podcast, estudar o assunto, porque tem tudo a ver com a minha profissão, e é o que eu vejo acontecer em todas as histórias que eu escuto, que eu atendo. Eu já atendi mais de 40 pessoas ao longo de 3 anos de profissão, e eu fico pensando assim, meu Deus, como que o ser humano é o mesmo, né? Como que o ser humano ele só muda a cultura, mas é o mesmo funcionamento. Eu fui fazer os óculos do Jonatas na ótica do amigo nosso, e aí ele falou assim comigo, Fernanda, ele me conhece desde criança, né? Ele falou assim, Fernanda, quando você estava estudando psicologia, lá na faculdade, chegou algum dia, alguma hora do curso, que a sua mente bugou entre a Bíblia e entre a ciência? Eu falei assim, de forma nenhuma. Porque justamente a ciência me mostrou que ela está tentando explicar tudo que a Bíblia já explicou há milhares e milhares de anos. Por quê? Porque quem é dono da ciência é Deus, e quem escreveu a Bíblia foi Deus também. Então, elas não brigam, muito pelo contrário. A ciência, ela só endossa o que a palavra de Deus diz, nos assuntos mais polêmicos que você imaginar. Mas não vem ao caso agora. Mas aí, há 2 meses atrás, eu preparei essa mensagem, eu comecei a estudar o assunto, e eu até comentei com meu pai assim, não, pai, tô querendo uma oportunidade para pregar sobre família. E aí não tinha essa oportunidade. E no mês da plenitude eu não ia pregar sobre família, eu ia pregar sobre a plenitude espiritual, que foi no culto de primícias. Na escala lá a gente organizou assim. Só que na hora, no decorrer dos dias, eu fui convidada para pregar fora no dia. Quando eu fui convidada, nós tivemos que trocar. E trocamos os temas também. Por que eu estou contando isso para vocês? Para você entender como que Deus, Ele escolhe o momento, Ele escolhe a oportunidade, Ele escolhe a ocasião e Ele escolhe a palavra. Então, tudo que eu vou falar aqui é diretamente do coração de Deus, para o meu coração, e agora eu vou passar para vocês em nome de Jesus. Amém?
Quem tem família aqui, diga amém. Ou você tem a família que você nasceu dela, ou você já criou a sua família, mas todo mundo aqui tem uma família. Então eu quero te orientar, te aconselhar a não mexer em nada que vá atrapalhar a sua concentração. Concentre-se ao máximo, porque o que vai ser falado aqui pode transformar a sua vida e transformar o destino das próximas gerações, em nome de Jesus. Vamos ler livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 18. Nós vamos ler o 18, 19 e o 20. Então, abre a sua Bíblia comigo e vamos ler o que o livro de Ezequiel diz. Ezequiel 18, 18. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, vai tomando posse. Nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Amém? Pode desligar o ventilador, fazer favor? É só para dar uma circulada aqui, que nosso louvor estava quente. É porque tá pegando fogo, as línguas como que de fogo esquentaram o lugar. Nós vamos sair rodando. Nossa, Deus. Irmãos, a palavra de Ezequiel aqui diz, a palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, diz que quando um homem, ele peca, ele vai assumir as responsabilidades pelos seus atos. Quando uma pessoa despreza a palavra de Deus, ela vai assumir a responsabilidade. Quando ela despreza o estar na casa de Deus, ela vai se ver com Deus. E a partir de certo momento, irmãos, quando nós tomamos consciência daquilo que é certo e do que é errado, papai e mamãe não têm que responder pelos nossos atos. Nós respondemos, homens e mulheres. Eu vou responder pelos meus atos. Meu pai e minha mãe não têm culpa de nada. Eu, daqui uns 5, 6 anos, eu também não vou ter culpa de nada. Do Jonatas, do Felipe, ainda a caminhada é mais longa, né? Eu não vou ter culpa. Eu posso ter alguma responsabilidade. Que eu posso supervisionar meu filho adulto. Eu brinquei lá em casa, ontem brinquei com meu pai, na verdade, né? Eu tive que resolver uma questão com meu filho adolescente. Gente, quem tem filho criança aí, ó, que eu tenho um bebê e eu tenho um adolescente. O trabalho que o bebê dá é fichinha perto do adolescente, e eu achava que era exagero. Não, adulto é uma bênção, graças a Deus, né? O adulto dá trabalho, porque todo trabalho do adulto vai para o pai e para a mãe também. Mas, irmãos, eu falei com meu pai que a doutora Tânia me deu 3 bênçãos na minha vida. A doutora Tânia é a médica que fez meus 2 partos. A primeira bênção que ela me entregou foi o Jonas. A segunda bênção foi o Felipe. E a terceira foi a minha laqueadora. Graças a Deus pela vida daquela mulher. Porque criar filhos é a missão mais difícil da humanidade. Para mim, eu acho que não tem nada mais difícil do que criar filho. Ai, Fernanda, você está exagerando. É porque você não tem juízo. Porque o tanto de coisa que pode dar errado no meio do caminho é absurdo. Então, nós precisamos ter consciência da palavra de Deus, que a gente ensina a criança no caminho, e após isso, a gente precisa continuar cuidando, continuar supervisionando, como diz o pastor Domingos, mas confiar na misericórdia de Deus e confiar que a criança aprendeu. Mas você está ali de olho, observando, vigiando, né? Quem ama, bloqueia. Quando eu tinha 13 anos, né? Lançou o telefone da Oi, o celular. E os celulares eram todos bloqueados. E a Oi lançou o celular desbloqueado. E a campanha era, quem ama, bloqueia. Aí meu pai cantava isso pra mim, quem ama, bloqueia. Ele me bloqueava. Bloqueou a vida inteira. Aí agora eu vou pra terapia tentar desbloquear algumas coisas que dá pra desbloquear. Agora também não tem nem graça desbloquear, mas não. Chega. Mas, irmãos, nós vamos falar sobre plenitude geracional. O que é isso? O que é plenitude na família? É quando Deus interrompe alguns ciclos. Quando Deus quebra ciclos, quando Deus quebra maldições, quando Deus quebra padrões dentro da nossa família de geração em geração.
E eu vou dar alguns exemplos, vai ficar mais claro para você. Toda família deixa uma herança. Toda família deixa. Algumas deixam casas, algumas deixam empresas, outras deixam terras. Aí vocês estão pensando aí nos milhares e milhares de reais e até milhões que alguns já receberam de herança aqui, não é verdade, irmãos? Assim, toda família deixa herança? Que herança é essa que eu nunca recebi? Você recebeu uma herança, sim. Toda família deixa uma herança. Algumas deixam empresas, algumas deixam casas, algumas deixam terras, mas todas elas deixam algo que ninguém vê. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Qual herança que toda família deixa? Padrões. Toda família vai deixar de herança, de presentinho para o filho, para a filha, para os netos e netas e bisnetos e por aí vai. Vai deixar os padrões. Padrões de amar, padrões de criar filhos, padrões de lidar com dinheiro, padrões de resolver conflitos, padrões de falar, padrões de mentir, padrões de perdoar e padrão para tudo que é lado. Padrões de falar, a forma como você conversa, o que você conversa. Eu vou dar um exemplo. A família da minha mãe, a do meu pai também era, mas eu vou falar da minha mãe porque é mais recente, né? A família da minha mãe, eles não conversam, eles gritam. E a gritaria, que é só Jesus. E a minha mãe sempre falou alto, e eu aprendi com ela, eu falo alto também. Eu tava lembrando, na minha adolescência, eu falava tão alto e sempre falei muito, graças a Deus, né? E meu marido casou sabendo, que até isso meu pai falou. Eu sempre falei tão alto que meu pai, de vez em quando, falava assim, fala mais baixo, fala mais baixo, fala mais baixo. Padrão, o Leandro fala a mesma coisa comigo hoje, fala mais baixo. Porque o Leandro é assim. E eu falo, amor, tá na hora da gente fazer uma compra. Compra é padrão de compra, né? Tá na hora, amor, da gente passear, de gastar dinheiro. E eu falo, meu Deus, desembucha a voz desse homem que eu não tô nem escutando direito. Aí o que acontece? A Marinês tá rindo, ó. Aí o padrão gritânico e berrânico casa com o padrão que é quase mudo. Como é que um negócio desse a gente faz dar certo, irmão? Que aí tem duas vítimas no meio, Jonatas e Felipe. Aí eles vão ter que decidir, porque o Jonatas pegou o padrão do Leandro. O Jonatas fala... Gente, eu tô quase pondo legenda no Jonatas. Eu falo, repete, pelo amor de Deus, fala pra fora, meu filho. Eu tô achando que o Felipe vai falar mais pra fora, porque o Felipe é meio estressadinho. Mas aí, irmãos, é uma bênção lá em casa. É um padrão, eu vou te contar. A família da minha mãe, voltando, né? Acho que foi no aniversário da minha avó, de 79 anos, já tem 5 anos isso. A minha mãe fala alto, mas as minhas tias conseguem falar mais alto que minha mãe. E aí minha mãe chegou lá e foi disputar. Ela foi falar alto igual minhas tias. Resultado, acabou a festa e minha mãe estava sem voz. De tão alto que é. A minha tia, ela fala tão alto, nem precisa de telefone. Quantos metros que dá a casa da avó com a casa de Timarco? Dá uns 20 metros. Gente, a minha tia conversa. Eu não estou exagerando, eu estava lá semana passada. Ela conversa com a esposa do meu tio a 20 metros, dá para escutar. Fulana! A outra grita e ela fala tudo. E ela não fica rouca. Eu peguei esse padrão. Aí vem com o padrão dos Nogueira aqui. A gente viaja, é difícil. Eu preciso me esforçar para entender as conversas, porque eles falam mais baixo. Eles são civilizados, né? Irmãos, a pergunta de hoje não é qual padrão você herdou necessariamente. A pergunta de hoje principal é qual padrão você está construindo dentro da sua casa. Porque existem coisas que passam de geração em geração sem que ninguém perceba. Isso se chama, na ciência do comportamento, na psicanálise, na psicologia, transmissão psíquica geracional. A gente transmite a nossa alma para os nossos filhos. E os nossos filhos, eles não aprendem só a partir dos nossos discursos. Eles aprendem principalmente com o que nós fazemos. Isso não significa que o pecado seja herdado automaticamente na nossa vida. Não é isso. Significa que filhos aprendem observando. Muito mais
do que ouvindo. Eles aprendem observando o ambiente emocional em que eles crescem. E eles aprendem como amar, como confiar, como reagir às frustrações, como lidar com a autoridade. Eles aprendem como resolver conflitos. Aí eu vou contar para vocês uma fofoca de família. Vocês querem saber? Eu vou me expor, vou expor minha família. Todo mundo ri, quer, né? Contar as fofocas suas, vocês não contam, não. Eu falei pro pessoal da manhã, vocês gostam de babado, desde que seja do outro, né? Eu vou falar de você. Oi, irmãos. Mas eu falei isso com o pai essa semana. Deixa eu contar pra vocês. Antes da gente converter, meu pai e minha mãe, quando eles tinham as questões... Porque eu tava falando de manhã, que tem semana lá em casa que tem tanta atividade, que eu marco com o Leandro 1 hora da gente brigar. Que às vezes acontece alguma coisa e não dá pra discutir na hora. Porque tem menino perto, tem adolescente perto. E depois que o Jonatas cresceu, tá mais difícil ainda. Porque antes a gente distraía o Jonatas com outras coisas, agora não dá pra distrair ele. E o Felipe começa a gritar, não dá pra brigar perto dos meninos. Aí eu espero o Leandro sair, de vez em quando eu tento brigar e eu vejo que não dá, né? Porque eu sempre tento. A DR sempre parte de mim, quase sempre. E aí, o Leandro vai trabalhar e eu mando uma mensagem pra ele. Amor, é o seguinte, nós estamos com essa pendência, estou muito chateada com você, nós precisamos conversar. Que dia que podemos conversar? Aí ele me dá, quarta-feira, 3h30 da tarde. O Leandro faz assim, gente, não é brincadeira. Aí ele marca uma sessão comigo pra gente brigar. Aí aproveita uma hora que os meninos estão em casa, a gente quebra o pau, né? Eu falo alto e ele faz... Aí, irmão, beleza. Aí a gente resolve. Pode chorar, eu chorar, né? Pode o Leandro ficar bravo. Nunca ficou. Mas assim, a gente resolve. Que a gente aprendeu a resolver conflito. Isso é um padrão que eu herdei dos meus pais. Não importa o que aconteça, custe o que custar, doa quem doer, 1 hora nós vamos resolver essa parada. Só que antes de converter, como que era? A minha mãe, ela se exaltava mais. E ela tentava brigar com meu pai. E o que meu pai fazia? Silêncio. E a mãe, ela aí falava, meu pai. Gente, eu olhava pro pai e falava assim, gente, por que esse homem não solta essa língua e conversa com a minha mãe? Quando eu casar, eu não vou ser, assim, estressada igual a minha mãe. Eu vou falar de um jeito com meu marido, que o meu marido não vai calar a boca. Ele vai falar comigo. Passam-se 30 anos. Estou casada com meu digníssimo há 12 anos. Como que a briga começa, gente? Eu falando, chorando, falando alto, e o Leandro... Eu falei assim, não é possível que eu casei com meu pai. Não é possível que eu tô igual a minha mãe. Mas só que com o tempo, meus pais eram recém-casados. Com o tempo eles aprenderam que, mesmo que tem que agendar uma briga, nós vamos brigar depois. Nós vamos resolver. Então, padrões que não são saudáveis e padrões saudáveis são herdados de pai para filho. Agora, eu não sei o que o Felipe e o Jonatas vão fazer com essa bagunça. Aí eles se viram na terapia deles, nós estamos tentando sobreviver, né, amor? E aí tá indo, irmãos. É assim. É só um exemplo mesmo. Eu contei de manhã, o pessoal riu até. Eles gostam da fofoca da vida da gente, né? Vocês gostam. Eu quero ver vocês me contar como é que é a briga. Quer dizer, vocês não brigam, né? É só eu, Leandro, meu pai e minha mãe. Mas vamos lá. Irmãos, isso acontece antes mesmo de alguém ensinar. Não precisa ensinar com palavras, é pelo comportamento. A família é a primeira escola emocional do ser humano. Ali, a gente está lá no banco, assistindo nossos professores. E depois a gente vai para a prova. E aí é só vitória. É só pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu quero falar sobre a história de José. Mas ela começa lá em Isaac. Por quê? Eu quero falar de gerações. Padrões geracionais e plenitude geracional. Eu espero que você saiba toda a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Se você não sabe, você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o livro de Gênesis. Passou da hora de você aprender. E não vai dar tempo de entrar nos detalhes. Mas você vai entender que eu vou contextualizar tudo para vocês. Tem um personagem nessa história que ele não sai de cena. O personagem se chama Roupa. O padrão aqui é uma roupa. A roupa persegue essa família. Eu quero te mostrar como que a roupa ela está em todos os cenários
dessa família, né? Desse patriarcado. A primeira roupa que eu quero falar é a roupa da identidade falsa. Eu vou falar de 7 roupas. Então vai anotando aí, ó, vai pensando aí. A roupa da identidade falsa. Lá em Gênesis 27, Rebeca veste Jacó com as roupas de Esaú. Em que situação? Isaac está vendo que a hora da morte está chegando e ele precisa dar a bênção para o filho primogênito. Quem era o filho primogênito? Esaú. Só que Rebeca preferia Jacó. Isaac preferia quem? Esaú. E eu quero dizer para você que tem mais de um filho. Se você percebe uma inclinação a ter preferência por um de seus filhos, busque ajuda ontem. Busque ajuda imediatamente. Vai para uma terapia, conversa com o pastor Domingos. Eu estou disposta a conversar com você também. Por quê? O primeiro ponto para a mudança é a tomada de consciência. Talvez você pode ter uma afinidade maior por um filho, talvez pelo temperamento, pela forma dele agir, mas preferência, isso pode destruir a história da sua família e as próximas gerações. Por quê? Rebeca preferia Jacó. E ela falou assim, Esaú não pode receber a primogenitura, Esaú não tem juízo. Jacó é o filhinho da mamãe. E aí o que ela fez? Ela escutou Isaac falando com Esaú, ó, faz um guisado para mim e vem me servir que eu vou te abençoar. É o padrão familiar, o padrão da bagunça. Esse aí puxou o Israel. Né? Aí, irmãos, e pro meu desespero, o Benjamim gosta de estudar. O Israel não merece um filho que gosta de estudar, gente. Eu mereço. Não, eu vou julgar, não aceito isso. Vai repreender, porque eu tô de olho. Eu sei. Mas é que o meu não gosta, o do Israel gosta. Não, esse padrão tá meio esquisito. Mas vamos lá. E aí, Rebeca escutou e falou assim, Jacó, eu vou fazer o guisado aqui. Você vai vestir a roupa de Esaú, vai colocar umas peles aí, fingir que você tem pelo e vai receber a bênção. É você que vai receber a bênção. E aí, olha só, Jacó recebe uma bênção usando uma identidade que não era dele. A primeira roupa dessa história não cobre um corpo. A primeira roupa dessa história cobre uma identidade. Toda criança constrói uma identidade dentro da família. Quando ela entende que ela só será aceita se ela representar determinado papel dentro daquele contexto familiar, ela deixa de ser quem ela é. Ela deixa de viver como ela é, de verdade. Passa a viver de acordo com o que esperam dela. É o filho perfeito. É a filha que precisa agradar todo mundo. É o filho forte que nunca pode chorar. É aquele que se responsabiliza por tudo e por todos. São roupas emocionais, entre aspas, que muitas famílias colocam sobre seus filhos. E, irmãos, nós colocamos sobre os nossos filhos de forma inconsciente. Já viu na hora que a criança faz pirraça, o que a gente fala com ela? Que feio. Gente, a criança não sabe falar. Ontem o Felipe me pediu uma coisa, eu não estava entendendo, porque ele está falando um idioma muito difícil de entender às vezes. E aí ele foi, me deu uns tapas assim. E eu falei com meu pai assim, me pegou o boi que eu estudei psicologia, senão eu já tinha batido tanto nele. Isso é atrevido, gente, mas é atrevido. Foi ontem, o Leandro saiu comprar de comida na frente dele, não esperou ele. Ele fez assim, não, e comida, eu vou te contar, de misericórdia. Ele fez assim, eu falei, nossa, sapateando, glória a Deus. Mas ele tá fazendo isso, não é porque ele é mal criado, ele tem 1 ano e 7 meses, é porque ele não sabe falar. Lógico que não é que ele tá batendo na minha cara, eu seguro ele, eu falo com ele de uma forma mais enérgica, mas se a gente for bater no menino toda hora que ele se manifesta assim, não vai dar. Mas a gente faz isso de forma inconsciente, é com a melhor das intenções, mas a gente vai transmitindo padrões para os nossos filhos. Assim como os nossos pais fizeram conosco, assim como os avós fizeram com os nossos pais. Muitas vezes, essas pessoas crescem e passam a vida inteira sem saber quem elas são de verdade, sem descobrir quem é a sua real identidade. Quando o amor depende de desempenho, a identidade deixa de ser construída e passa a ser escondida. Isso aqui é uma tragédia na vida do ser humano, porque a pessoa vive uma vida que não é dela. Então, a primeira roupa, o primeiro padrão que eu quero falar aqui para você é o padrão da identidade falsa. A roupa da identidade falsa.
O segundo ponto, a segunda roupa, é a túnica do favoritismo. Lá em Gênesis 37, nós já estamos na história de Jacó. Aquele menino que viveu o favoritismo, que viu o pai preferindo o irmão e viu a mãe preferindo a ele mesmo, o que ele faz? Ele se torna aquele que pratica o favoritismo. Ele teve 13 filhos. Aí a pessoa fala assim, ele não sabe nada de Bíblia. Jacó teve 12 filhos. Ele teve uma filha chamada Diná, que naquele tempo não contava muito com as mulheres. Eu sou revoltada com essas coisas. Pelo menos 13 filhos Jacó teve. Os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e teve a Diná. Ele teve 13 filhos. E ele foi preferir a quem? O Zezinho. O José, filho de Jacó, era o filho preferido. Ele entrega uma túnica especial para José. E aquela túnica, ela não cria a inveja naquela família. Aquela túnica revela a inveja. Revela um ambiente já adoecido. Irmãos, quando existe inveja dentro da família, competição entre os irmãos, essa família já está adoecida faz tempo. Faz muito tempo. A túnica foi só o sinal. Ela só revelou a revolta daqueles irmãos. Aquilo que Jacó sofreu, ele reproduziu. E é exatamente isso que acontece nas famílias. Aquilo que nós sofremos, a gente acaba reproduzindo. Freud chama isso de compulsão à repetição. Nem toda repetição é consciente. A maioria delas é inconsciente. Muitas vezes, nós reproduzimos justamente aquilo que a gente fala assim, que nunca faria. Eu falei aqui, né? Quando eu casar, eu vou discutir com meu marido de uma forma mais inteligente do que a minha mãe. O meu marido não vai fazer esse absurdo que meu pai faz com a minha mãe. Resultado, faço igualzinho. Compulsão à repetição. Isso é inconsciente. É tão engraçado, porque às vezes a gente se vê assim, tô ficando igual meu pai, tô agindo igual minha mãe, e normalmente é nas coisas que a gente não quer fazer. Porque pai e mãe são imperfeitos, e nós também somos pais imperfeitos. Quer ver um padrão inconsciente muito engraçado? Foi na família do Leandro. O Léo, meu cunhado, ele é casado com a Casey, e a gente fica brincando que a Casey é... A gente brinca não, né? Eles são tranquilos. A Casey é brava, eu sou brava, a Michelle é brava. A Simone é calma, né? Aí o Leonildo que é bravo. Simone não é brava, não. Ela é brava, Leonildo? Simone é brava? Aí ele rindo. Aí, né? O Léo falou assim, nossa, sua mãe devia ser tão calma. Ele, calma? Eu lembro da mãe gritando, Leonardo! Igualzinho a Casey. Eu cheguei e falei, gente, eu até rolei de rir. Eu falei, gente, como é que pode, né? Porque é assim. Eu estava ouvindo um podcast hoje falando exatamente sobre isso. A gente não conhece as pessoas. A gente reconhece. Eu me apaixonei pelo Leandro porque eu reconheci o Leandro. Reconheci meu pai no Leandro. Reconheci minha mãe no Leandro. O Magno, ele não conheceu a Gabi. Ele reconheceu padrões que ele tem na Gabi. É, muito conveniente, né? Como é que não reconhece uma mulher feia, né? É, não é bobo nada, né? Oi? Começa pela mãe dele, padrão de beleza, isso mesmo. Mas é assim, irmãos. O inconsciente, ele reconhece as pessoas. Mas isso é um papo muito filosófico. Mas é só para você entender. E aí, aquilo que não é elaborado na consciência, aquilo que a gente não resolve na nossa consciência, costuma reaparecer nas nossas relações. Aparece no nosso casamento, aparece na criação dos nossos filhos. Eu me vejo falando as mesmas coisas que meu pai falava comigo. O que eu falei com o Jonatas essa semana, gente? Todo dia eu brinco com o Jonatas, né? Eu falei, o que eu falei? Eu falei igualzinho você? Esqueci. Na hora que eu lembrar, eu falo. Mas igualzinho. Eu senti o Domingos baixando em mim, assim, ó. Igual. Eu falei que eu era doida, que eu podia bater nele. Não sei se meu pai falava, né? Mas enfim. Então, o primeiro ponto, a roupa da identidade falsa. Segundo ponto, a roupa do favoritismo. Terceiro ponto, a túnica manchada. No mesmo capítulo 37 de Gênesis, os irmãos fazem o que com José? Eles arrancam a túnica de José e José vai ficar lá no buraco. José é vendido.
como escravo para os mercadores ismaelitas. Ô, gente, presta atenção, não perde não. Porque senão você vai perder o raciocínio e aí você distrai e perde a bênção. Eles arrancaram a túnica de José, sujaram a túnica de sangue e enganaram Jacó. Perceba a ironia dessa história. O homem que enganou o pai usando uma roupa do irmão, agora foi enganado pelos filhos a partir da roupa do filho preferido. A Bíblia não está dizendo que Deus devolveu o mal na mesma moeda, porque Deus não faz isso. Mas a narrativa mostra como o padrão familiar pode produzir novos sofrimentos quando ele não é enfrentado. E aí tem gente que prefere colocar um cabresto e falar assim, não tem nada a ver isso que a Fernanda está falando. Nada a ver, não tem nada a ver com meu pai, com a minha mãe. E aí o seu filho vai pagar a fatura de você não elaborar algo que foi entregue para você, uma roupa que foi entregue para você, uma herança que seu pai e sua mãe deixaram para você. Quando uma geração normaliza certos comportamentos, a próxima geração vai pagar o preço. A próxima geração vai sofrer consequências maiores, porque a consequência nunca fica igual, ela sempre aumenta. O pecado escondido de uma geração pode se tornar o ambiente natural da geração seguinte. Gente, isso está acontecendo na minha família. Quando nós aceitamos Jesus, meu pai foi o primeiro da família a aceitar Jesus. Meus tios correram e com muita oração, com muita perseverança, meus tios aceitaram Jesus. E meus primos, quando eram crianças, foram para a igreja. Só que eles tomaram uma idade, uma consciência e resolveram trilhar outros caminhos. Eu vejo filhos dos meus primos já nascendo lá no Egito, sem conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque padrões não foram quebrados no meio do caminho. Os padrões não foram elaborados. Não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema. E aí, a tragédia familiar acontece. Vários tipos de tragédia. E aí vem o quarto ponto, a quarta roupa, que é a roupa da acusação. Em Gênesis 39, eu falei de manhã, o pessoal riu demais. Isso é verdade. Eu acho, né, que é verdade. A mulher de Potifar, aí olha só, passa a história, José chega no Egito, José é vendido, Potifar compra José. Potifar era o chefe da guarda do faraó. Potifar era um homem top lá, um dos mais importantes do Egito. E aí José, aquele cara bonito, né, devia ter um corpo atlético, sarado, aí ele vai lá trabalhar. Gente, outro dia o Leandro estava pregando aqui, eu tô de olho no Leandro faz tempo, eu não tive uma ideia com ele sobre isso não. Mas, essa semana vai ter que ser outro horário que os meninos estão de férias, 3 meses não estão em casa, nós vamos ter que ver uma outra hora. O Leandro estava pregando um dia sobre Potifar, sobre José, sobre a mulher de Potifar, e falou assim, vocês acham que olha o que o Leandro falou, gente. Eu quero ver se o Magno vai defender agora. Vamos ver, vocês acham que a mulher de Potifar é qualquer mulher? Devia ser uma cavalona. Eu olhei pra ele assim, eu devia ter perguntado, a psicóloga pergunta assim, o que é cavalona pra você? Porque ele foi imitar Cláudio Duarte, eu não sou mulher de Cláudio Duarte, não. Isso tá no meu coração, deve ter uns 5 anos, eu tô só de olho nele. Tô brincando, gente, mais ou menos. Ele falou, mas é verdade, vocês acham que a mulher de Potifar era uma mulherzinha qualquer? Devia ser um mulherão. E naquela época, no Egito, vocês já viram novela, né? 10 Mandamentos, José do Egito e tal. As mulheres usavam os decotão assim, aquelas roupas finas, né? Transparente. Quem assistiu Gênesis, a novela Gênesis? Gênesis eu não assisti ela toda, mas essa cena eu assisti. Eu acho que é a cena, o pai vai concordar comigo, é a cena mais fiel de José, porque eu imagino que seja assim. José tinha ali em torno de 17, 18 anos, hormônio, como diz o Nô, saindo pelas ventas, né? Hormônio até no teto. E aí, quando a gente lê a Bíblia, algumas representações que a gente assistiu, mostra o José assim, ele nem ligando para a mulher do Potifar. Na novela Gênesis, o ator, tem só adulto aqui, eu posso falar, o ator até vira o olho, que a mulher começa a agarrar ele tá lá, ai, Deus me livre, mas quem me dera. Ele vira o olho, é muito engraçado, porque eu imagino que tenha sido assim mesmo. E ele, ai meu Deus, me segura! E aí ele vai, tem coragem, empurra a mulher e sai correndo, a mulher segura a roupa dele e ele sai pelado, né? Sai quase nu.
E aí, olha só. É isso aí, vamos fazer gol com o cavalinho, né? A mulher de Potifar segura o quê de José? De novo, gente. A roupa. Outra roupa, outra mentira, outro engano. Só que agora uma coisa muda. José foge. José perde a capa, mas ele preserva o caráter. E é aqui que quebra o padrão. Porque antes era uma roupa da identidade falsa, depois virou a roupa do favoritismo, a roupa manchada e agora a roupa da acusação. Mas José chega e fala assim: aqui acaba esse ciclo. Eu não vou colocar meu caráter à prova. Eu até fiquei com vontade, mas eu não vou fazer isso. José fala assim: como poderia eu fazer uma maldade tão grande e pecar contra o meu Deus? Aí a gente começa a pensar na família de José. Com quem que José aprendeu isso, gente? O pai dele era Jacó. O pai dele enganou o pai. O pai dele foi enganado pelo sogro. A gente ainda tem essa história que eu pulei ela, porque senão fica muito grande. O pai dele, ele já tinha um histórico de mau caráter, de enganar as pessoas. Com que ele aprendeu isso? Sabe o que José entendeu? Ele entendeu que o pai dele, ele vinha de uma história que era marcada por manipulação, por favoritismo e por engano. De onde que vem essa integridade? Eu vou te responder. José conhecia a sua origem, mas ele decidiu que a sua origem não definiria o seu destino. A sua origem não pode definir o seu destino. José não se definiu pelo pai Jacó. José se definiu diante de Deus. E aqui ele quebra uma maldição. Aqui ele quebra um padrão. Que a roupa agora vai ser bênção na minha vida. E vocês vão ver daqui a pouco. Irmãos, conhecer a nossa árvore familiar não serve pra gente encontrar culpado, não. Eu brinco aqui, ó, falando do meu pai, da minha mãe, porque isso está muito bem resolvido entre nós. Eu não estou encontrando culpado. É a consciência daquilo que a gente herda. Eu tenho que herdar do meu pai e da minha mãe mesmo. Eu vou herdar de quem? Eles que me criaram. Eu herdei o meu ministério dos meus pais porque eu aprendi. Eu vi meu pai e minha mãe entregando a vida diante do altar desde sempre. Eu não sei como não amar a casa de Deus porque eu aprendi com eles. São muitas heranças. Heranças positivas e heranças da humanidade mesmo. Assim como eu passo heranças problemáticas para os meus filhos e você também vai passar. Só que você precisa ter consciência disso para que isso seja curado na sua família. Irmãos, conhecer a nossa árvore não é para apontar culpado. Conhecer a nossa árvore é para reconhecer tendências. Nós temos uma tendência, tem família que tem tendência para o adultério, tem família que tem tendência para o vício, tem família que tem tendência para o jogo, tem família que tem dependência para passar a perna nos outros, tem família que tem dependência tem tendência para doença. Então a gente precisa reconhecer essas tendências. Quando estudamos a nossa história familiar, nós descobrimos quais padrões se repetem, quais conflitos acontecem de novo, quais medos atravessam gerações. Irmãos, eu penso umas coisas, você fala assim, isso não é de uma pessoa normal. Aí eu vou conversar com meu pai pensa um pouco pior. Aí eu fico até animada. Parece que está diminuindo a cada geração. O Jonatas já não é normal também. Pensa umas coisas igual eu. Outro dia o Jonatas estava organizando as figurinhas da Copa do Mundo por grupo e por time. E eu olhei, gente, não, vou contar para vocês. Fizemos aniversário do Jonas, ele queria do Jurassic Park. Aí ele tem um monte de dinossauro. Aí eu coloquei lá os dinossauros com os matinhos perto para enfeitar. E eu falei assim, mãe, tá tudo errado aqui. Eu falei, por que tá errado? Ele, tem que colocar os herbívoros perto do mato. Como é que o carnívoro vai comer mato? Eu falei, não, Jonas, aí também é demais até pra mim, né? Padrão familiar. Começou aqui, mas começou com essa dica. Dona Naí. E antes dela, com certeza veio, né? E é assim, irmãos. Você coloca aplicativo na ordem alfabética? Eu coloco aplicativo na ordem alfabética, né, irmão? Da minha mãe? Eu não acho nada naquele telefone dela. Misericórdia. Pra quê? O padrão da mãe. Mas o Israel faz cada coisa também que não é normal.
Isso aí está sendo descolado, mentira. É só uma casca. Quais medos atravessam gerações? A minha avó tinha um medo. Olha só, quando a gente viajava, eu, meu pai e minha mãe, ela tinha um medo, a gente sofreu um acidente na estrada, todo mundo morrer e eu ficar sozinha na estrada. Como é que alguém me socorre? Olha o medo que minha avó tinha. Eu já pensei isso várias vezes. Novo medo desbloqueado. Quais formas de amar foram aprendidas? Quais feridas permanecem abertas? Então, quando você olha para a sua árvore genealógica, você começa a entender qual tendência você tem pela sua família. E isso te dá uma direção melhor para você criar seus filhos, para você poder cuidar do seu casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Isso nos permite escolher conscientemente um novo caminho. Conhecer a história da nossa família não nos aprisiona, ela pode nos libertar. Porque a herança explica tendências, mas não determina destino. Só determina destino se você quiser. Só determina destino se você permitir. E aí, hoje de manhã, eu fiz uma declaração que eu vou fazer de novo. Porque o Leandro, para mim, é um exemplo disso. Eu falei de manhã, longe dele é mais fácil falar, ainda bem que eu falei para trás, que eu não olho para ele, dá vergonha de falar isso. Mas eu tenho uma admiração tão grande pelo Leandro, e eu falei de manhã que isso é muito importante. Se você não admira seu cônjuge, você precisa rever seus conceitos do seu casamento. Você não pode separar por causa disso, não. Você precisa pensar onde você perdeu essa admiração. Porque a história do Leandro tinha tudo para dar errado. Tudo. Estava tudo contra ele. Tudo. Ele nasceu no interior, numa família humilde. Quando ele era criança, ele perdeu a mãe dele. Ele mesmo contou aqui que ele é o terceiro de 4 filhos. Eu achei isso um barato, né? Meu marido é muito bem resolvido, gente. Ele falou assim, ó, nasceu o primeiro filho, o Léo. Ó, o filho mais velho, um homem. Em seguida nasceu a Simone, a menina da família. Aí eu nasci. Ah, o caçula. Passou um ano, o Alexandre nasceu. Eu não sou mais velho, eu não sou o caçula, a Simone é a única mulher, eu sou o terceiro. Não, ele é o... Depois da Simone, ele é o mais bonito. Sabe por que eu admiro esse homem? Por quê? Porque tinha tudo para dar errado. Além disso tudo, a mãe dele morreu, ele tinha 7 anos de idade. O terceiro de 4 filhos. E ele não sucumbiu às tendências da família. Eu falei de manhã, é um testemunho. O meu sogro, ele faleceu por causa do alcoolismo. Alcoolismo é uma doença. É um vício que vai sendo desencadeado e vira uma doença, irmãos. Meu sogro morreu com 56 anos de idade. A gente viaja com os meninos, né, com o Felipe, com o Rodrigo, que são da mesma idade praticamente, e todo mundo fala assim, se o Zé tivesse aqui, ele ia fazer maior festa com os meninos. Ele podia estar passeando com os meninos, ele podia estar viajando com a gente, ele teria hoje 68 anos. Ele estava jovem ainda, mas infelizmente ele foi tragado por uma doença. E o Leandro nunca bebeu. Por quê? Porque ele reconheceu a tendência da família dele. Ele falou assim, essa roupa eu não vou vestir. Eu posso perder a capa, eu posso perder essa roupa, mas eu não vou perder a minha saúde. Gente, desde 2014 eu não tenho um pingo de paz se eu parar de ir na academia. Se eu comer errado, eu engordo e ele tá lá na minha cola. Amor, saúde, saúde, saúde. A minha sogra morreu por causa de pressão alta. Ele reconheceu uma tendência familiar e resolveu fazer o contrário. Como é que eu não admiro um homem desse? Sou apaixonada por isso. Olha o desgosto, Cláudio. Mas, irmãos, e aí quando aconteceu? Eu tava testemunhando lá na célula essa semana. Eu tava testemunhando lá na célula que quando veio uma provação na vida do Leandro, que ele podia ter perdido a razão, o caráter, a paciência, ele resolveu ir contra as expectativas. Aí Deus deu ele um presentão, né? Gente, o Leandro resolveu se divorciar no primeiro casamento dele. Sabe o que fez pra esfriar a cabeça? Viajou pra casa da avó dele, foi lá tomar café, ficar com a avó. Meu sogro ficou aqui doido para resolver o problema. E o Leandro lá, calma, gente, tá tudo bem. Eu admiro porque, pra mim, é uma das pessoas com o caráter mais correto que eu conheço. E eu espero que ele continue assim, em nome de Jesus. Mas, irmãos, reconhecer tendências.
não é encontrar culpado. Não é falar que o pai não presta, que a mãe não presta, que fulano é mau caráter, não. É você honrar o seu pai sendo melhor. O maior presente que os filhos podem dar aos pais é fazer coisas diferentes. É crescer mais do que o pai e a mãe. Irmãos, eu espero do fundo do meu coração que o Felipe e que o Jonatas, a gente trabalha para que eles tenham acesso a coisas muito melhores do que nós, que eles sejam pessoas muito melhores do que nós. Só que para isso acontecer, eles precisam reconhecer as tendências da nossa família. E aí a gente entra no quinto ponto, a troca de roupa. Que roupa é essa? Lá em Gênesis 41:14, antes de José se encontrar com o faraó, aí José está preso. Quando aconteceu o ocorrido lá com a mulher de Potifar, além dele não pegar uma mulher maravilhosa, ele foi preso injustamente. Ele foi acusado de assédio, de abuso, né? E aí ele ficou preso lá, ele ficou esquecido lá. Aí quando acontece o sonho do padeiro, do copeiro, parará, aí eles lembram o copeiro lembra de José na prisão e conta para o faraó, e o faraó vai lá, manda chamar José. Em Gênesis 41:14 diz que antes de José encontrar com o faraó, ele troca de roupa. E olha que detalhe extraordinário. O homem precisa trocar as vestes antes de assumir uma nova posição. Você talvez esteja agarrado numa posição, agarrado num problema, agarrado num padrão, porque você não troca a sua roupa. Porque você não troca as suas vestes. Deus muda posições, mas antes ele precisa e vai trabalhar a sua identidade. Tem gente que está com a vida agarrada porque não libera um perdão. Tem gente que está com a vida profissional agarrada porque não é dizimista e ofertante. Tem gente que não consegue ter uma direção na vida porque não é fiel a Deus. Quando eu falo de dízimo e oferta, eu não estou falando que o prejuízo que acontece na nossa vida é porque você está falhando no dízimo e oferta, não. Eu estou falando que Deus, ele abre os nossos olhos espirituais e Deus encaminha oportunidades, ele cria cenários para que você prospere, mas isso é espiritual. Ele te dá condição de estudar, ele abre portas para você. Irmãos, isso acontece na vida de quem é fiel. E tem muita gente dando murro em ponta de faca. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e ela falou assim, eu não estou conseguindo ser dizimista não, mas eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um bico, eu odeio essa palavra, fazendo um bico ali e papapá. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir pôr minhas contas em ordem. Eu não falei não, porque a pessoa não está pronta para essa conversa. Mas eu dou vontade de falar assim, você já cogitou fazer prova de Deus e voltar a ser fiel a Deus? Só para ver se funciona. Porque funciona. Mas sabe por que a pessoa não consegue? O pato pulou na perna. Sabe por que a pessoa não consegue fazer isso? Porque ela está cega espiritualmente. E talvez você está me ouvindo. Talvez você não esteja conseguindo ser fiel a Deus e está assim, nada a ver o que a Fernanda está falando. Por quê? Por causa da cegueira. Mas se você deixar Deus quebrar o seu orgulho, Faraó está te chamando para uma nova posição. Antes de ir, você precisa trocar suas vestes. Antes de mudar posições, Deus vai transformar identidades. Há pessoas querendo um novo lugar, sem permitir que Deus transforme quem elas são. Quando saiu a música da Juliane Souza, essa Jesus, eu vi um vídeo na internet, o cara falou assim, gente, essa música, ela viralizou nas redes sociais, foi um estouro, mas ela não vai ser cantada nas igrejas. Eu falei, nossa, gente, que cara doido. Essa música não é congregacional. Eu falei, gente, esse cara tá fora da visão. Lógico que nós vamos cantar ela. Todo mundo vai querer cantar. Mas como é que canta aquela música? Quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz, tira a dureza do meu coração. Ela começa, não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Quem vai cantar isso na igreja?
O cara estava certo. Sabe por que a gente não canta? Porque a gente não está pronto para trocar de identidade. Faraó está chamando a gente para interpretar um sonho, mas a gente está preso no velho homem. Esse pecado vai comigo para o caixão. Eu vou continuar virando a cara para o meu irmão, eu vou continuar ofendido com o outro, eu vou continuar de picuinha, eu vou continuar na fofoca. E aí a pessoa vai destruindo a vida dela e ensinando para os filhos esse caminho. Mas aí é cada um com a sua troca de roupas, né? E aí vem o sexto ponto, a roupa da honra. Porque quem troca de identidade, quem deixa Deus trabalhar o seu orgulho, recebe a roupa da honra. É a sexta roupa, a penúltima. Faraó veste José com roupas de linho fino. José dormiu pobre e acordou rico. Ele dormiu prisioneiro e acordou chefe de tudo. Agora a roupa já não representava mais mentira. Ela representava reconhecimento. As roupas começam nessa história simbolizando engano. E agora elas simbolizam honra. Deus não muda apenas as circunstâncias. Deus redefine identidades. Deus pegou um menino que devia ser mimado, era o queridinho do papai, permitiu que esse menino passasse pelo vale da sombra da morte. Irmão, ser escravo devia ser assim. Hoje em dia é terrível, imagina naquela época. O queridinho do papai virou um escravo. Foi a jornada que Deus permitiu que José passasse para redefinir a identidade dele, para moldar o caráter de José e ele se assentar no trono, ele ser o segundo homem mais poderoso do mundo. Não era só do Egito, é do mundo. E aí vem a sétima roupa. E essa roupa aqui, para mim, ela é transformadora, que é a roupa da restauração. Lá em Gênesis 45, 22, José, aí passa aquela parte que tem a fome, os irmãos de José vão lá para o Egito buscar comida, e aí tem toda aquela história, e aí quando eles voltam e tá tudo bem, que José se revela a eles e explica, perdoa, fala que foi para um bem maior, eles acham que fizeram mal, mas Deus usou o mal, transformou a maldição em bênção para que ele salvasse a família e toda a humanidade daquela época. Depois que tudo isso acontece, José entrega roupas para os seus irmãos. Ele entrega presente para os irmãos. Os mesmos irmãos que arrancaram a roupa dele, sujaram de sangue e enganaram o pai, José entrega uma roupa. Sabe por quê, irmãos? Uma roupa bonita, uma roupa cara, uma roupa limpa, uma roupa nova. Por quê? Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Eu ouvi uma história muito legal, vou abrir um parêntese aqui, de uma mulher que ela é Dona Beija, acho que é Dona Beija, acho que a história é essa. Essa mulher ela era casada e o marido dela vivia no bordel com a prostituta lá, era amante dele, já era a fixa dele lá e tal. E aí a mulher ficava na casa dela, não fazia nada, e para provocar a esposa, a amante, que era prostituta da cidade, juntou um monte de esterco, né, para não falar um nome feio, porque nós estamos gravando, aquele trem fedorento, e fez um embrulho bem bonito, mandou entregar e chegou lá, a mulher abriu e era isso. E ainda deixou o nome dela lá. Era para provocar. É, dedicatória, para você. Aí, essa mulher não fez nada. Ela foi lá, foi pro quintal dela, não fez nada contra a mulher naquele momento. Ela foi lá, foi no quintal dela, adubou a terra com aquele material, plantou rosas, cultivou essas rosas, e quando as rosas cresceram e ficaram bonitas, ela pegou, colheu, embrulhou num presente bem bonito e mandou a empregada levar para essa mulher. E a empregada falou assim: a senhora tá louca? A mulher te entrega esterco, a senhora devolve rosa? E ela, claro, cada um dá o que tem. Isso que é alto nível, né, gente? Isso é muito alto nível. Mas é isso que nós, crentes, precisamos fazer. A gente não oferece nem a primeira face, que dirá a segunda. A gente não aguenta ser desprezado. A gente não aguenta, a gente não tem nem compostura moral para enfrentar um desafio e falar assim: meu querido, estamos com um problema, vamos resolver como?
Que horas? Que horas nós vamos agendar essa DR? Domingo, 7 horas da noite? Domingo, depois do culto da manhã? Resolve! Vamos resolver. Nós somos família. Eu falo isso na igreja, eu falo isso na sua casa. Você precisa resolver, redefinir a sua identidade. E aí José entrega roupas novas para os irmãos. E ele entrega 5 mudas para Benjamim. Isso aqui é extraordinário. Por quê? A primeira roupa dividiu uma família. A última roupa reúne a família. E ele fala com meu pai para vir para cá, que eu sou um homem rico. E eu vou cuidar de toda a nossa família. A história começa lá em Isaac, quando Rebeca e Jacó usam uma roupa para enganar o pai. Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó, ajuda o filho a enganar o pai. Mas ela termina em José, honrando aqueles que o prejudicaram. José poderia repetir Jacó. Ele poderia usar a sua posição para alimentar a rivalidade. Mas ele fez diferente. O mesmo símbolo que foi instrumento de dor naquela família, agora se torna um instrumento de reconciliação. E esse movimento, dentro da psicanálise, ele nos lembra a reparação. É chamado de reparação. Não apenas interromper um padrão destrutivo, mas construir uma nova forma de se relacionar. José não apenas deixou de repetir, ele inaugurou uma nova forma de amar naquela família. Isso aqui eu aprendi com o Leandro. Onde está a sua dor, aí vai estar o seu propósito. Quando você sofre um problema, uma dor, uma adversidade, ou você se endurece e é engolido, consumido por essa dor, ou você ressignifica essa dor e transforma ela no seu propósito de vida. Libertação não é apenas parar de fazer o mal, é aprender a fazer o bem. E o grande ensino da árvore genealógica é: talvez você descubra pensando que seu avô te abandonou, que seu pai te abandonou. Você percebe uma mesma tendência surgindo em você. Talvez você, mulher, descubra mulheres que suportaram violência doméstica. Talvez você perceba tendências de vícios na sua família. Você, homem, percebe uma tendência de... identifique homens que são incapazes de demonstrar afeto. Ou famílias que resolvem tudo no silêncio. Famílias que vivem competindo entre si, irmãos que competem entre si. E isso não serve para justificar nada. Serve para nos despertar. E aí eu quero perguntar para você. Não precisa responder, mas eu quero que você pense. Como que seus pais resolviam conflitos? Como seus avós demonstravam amor? Qual era o lugar do perdão na sua casa? Existia esse lugar na sua casa? Que tipo de roupa emocional você recebeu? Que tipo de roupa emocional seus pais te vestiram? Agora, o mais importante, como eu falei no início, qual roupa você está oferecendo para os seus filhos? Que roupa você tem vestido para os seus filhos? Que roupa você tem conquistado através da oração para os seus filhos? A maior herança que você vai deixar para os seus filhos não será dinheiro. Será um ambiente emocional que você construiu dentro da sua casa. Será o amor que você transmite entre o casal, marido e esposa. Filhos não aprendem apenas ouvindo sermões. Filho não tá nem aí porque a gente fala. Ontem eu tava explicando um negócio pro Jonas e ele tá olhando assim pra mim e eu pensando assim, esse menino vai me matar de raiva. Eu falei assim, você tá achando que eu tô exagerando nele? Eu falei, pode falar, não vou te bater não. Eu já te xingar dentro dele. Um pouquinho. Mas eu não tô exagerando. Aí eu tava explicando pra ele mais detalhes, né? Os filhos não estão nem aí pros sermões, acham que é exagero. Eles aprendem observando os pais. Você talvez não, ninguém escolheu a família que nasceu, mas você pode escolher a família que começa depois de você. A família que começa a partir de você. Talvez você tenha recebido uma roupa de rejeição, uma roupa de miséria, uma roupa de mentira, uma roupa de culpa, uma roupa de abandono, uma roupa de vício, uma roupa de comparação. Mas hoje Deus está dizendo para você, tire essas vestes. Porque a plenitude geracional, irmãos, ela começa quando alguém decide que aquela dor recebida não será a herança entregue. A plenitude, eu vou repetir, a plenitude geracional começa quando um pai e uma mãe decidem
que a roupa que seus pais vestiram em si, ele não vai entregar para o seu filho. Plenitude geracional começa quando o Leandro teve um histórico de saúde dentro da casa dele e ele decide, a partir de mim vai ser diferente. Eu vou pôr minha mulher doida, mas ela vai ser saudável. É assim que funciona. Plenitude geracional é quebrar padrões que nos destroem. E a Bíblia chama isso de quê, irmãos? Maldição hereditária. Deus visita o pecado dos pais e dos filhos até terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o buscam. E agora nós vamos orar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Tem como colocar pra gente Faz um Milagre em Mim? Uma música inédita do Regis Danese. Nós vamos orar e pedir a Deus... Depois da oração. Nós vamos orar e pedir a Deus que Ele nos mostre quais são as tendências familiares que estão no nosso calcanhar, que estão nos perseguindo. Porque você não precisa repetir isso. A sua origem não precisa definir o seu destino. Você toma posse disso? Então feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento nós oramos. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ó Pai. Faz um milagre na nossa vida. Mexe com a nossa estrutura. Muda a nossa história, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa família seja um instrumento da bênção do Senhor. Que a partir de nós as roupas sejam transformadas. Roupas de acusação, roupa de mentira, roupa de engano. Se transformem em roupas, ó Pai. Roupas de definição de identidade. Roupa de honra. Roupa de perdão. Em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Para a honra e glória do Senhor, a nossa família é bênção. A nossa família recebe o Senhor na nossa casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Conseguiu aí? Se não der...